Então, sejam bem-vindos à aula 10 da disciplina de linguagens formais e autômatos. Hoje a gente vai focar no autômato finito não determinístico, também chamado de AFND. Aqui é o sumário, então vamos ver alguns tópicos de aulas passadas. Depois a gente vai ver o não determinismo. Vamos ver um exemplo de autômato finito não determinístico. Depois a gente vai fazer a comparação do não determinismo com o determinismo, que foi o que a gente já viu. Tá? Depois a definição formal de AFND e de computação não determinística. Então, em aulas passadas, a gente viu a definição de autômato finito determinístico. Ok? De computação também, a gente pode dizer computação determinística nesse caso, tá? Mas o que a gente tinha definido era determinismo, ok? Seguindo o determinismo. Depois a gente viu as operações regulares, tá? A gente viu que a união, a concatenação e a operação estrela. A gente viu também esse lema, né? Que se você tem duas linguagens regulares, aqui o LR, né? Você entenda como linguagem regular, você tem que a união delas, né? Ou seja, a união de A e B também vai ser linguagem regular. Isso aqui a gente mostrou, tá? E no final da aula, eu deixei a dúvida, né? Será que é válido também para concatenação? Ou seja, se A e B são linguagens regulares, será que A concatenado com B também vai ser linguagem regular? Aí outra pergunta que eu vou deixar hoje aqui. Será que a operação estrela também vai ser? Ou seja, a gente está querendo saber se as linguagens regulares elas são fechadas, né, nessas operações regulares, tá? Então fiquem com isso aqui em mente. Você pode pensar como é que você pode fazer essa demonstração, ou então mostrar algum contra-exemplo de que não funciona, entendeu? Você fique à vontade, tá? Mas pense por cima, não vá ficar pensando a fundo, não, ok? Porque isso aqui a gente vai ver no decorrer do nosso curso aqui dessa disciplina, ok? Então, o que é o não determinismo, né? Então, vamos comparar aqui com a computação. Então, a computação determinística, quando você pegava lá no seu autômato, né, o que é que você fazia? Você pegava de um estado Q, aí se você lesse um símbolo A, você ia para outro estado, que aqui eu estou chamando de Q1. Ok? Então, se você lê um símbolo, você vai de um estado para o outro. Isso aqui é a determinística. Ok? Então, a gente pode perceber que meio que está determinado sempre o próximo estado, ok? Dado que você está lendo um certo símbolo A. Então, você vai do Q para o Q1 lendo A. Agora, no não determinismo, ou seja, na computação não determinística, então, você pode ter várias opções, ok? Então, lá do Q, você pode ler A e ir para o Q1, você pode ler A e ir para o Q2, e assim você pode ir para quantos estados você quiser, ok? Tudo lendo A. Ok? Então, você vai escolher um desses aqui, você vai escolher um novo caminho aqui para você. Tudo bem? Então, basicamente, essa aqui é a grande diferença, tá? Nos nossos autômatos que a gente viu até o momento, você só tinha uma transição para cada símbolo, ok? Aqui você pode ter várias transições para um mesmo símbolo, ok? Inclusive, se você optar, você pode não ter transição nenhuma, ok? Ou seja, você pode ir para vários estados, inclusive nenhum. Ok? Então, essa aqui é a diferença entre computação determinística e computação não determinística, tá? Tudo bem até agora, pessoal? Levanta a mão aí para quem está conseguindo acompanhar tudo certinho. Ok, né? Tudo certo. Então, eu vou dar continuação aqui. Então, esse aqui é um exemplo de AFND. Ok? Então, aqui você percebe, ó, que o Q1, você percebe
aqui de cara que ele tem duas transições que tem o número 1, ok? Então, você tem do Q1 para o Q2, você lendo 1, e você tem do Q1 para ele mesmo nesse looping aqui. Ó. Você percebe que você tem esse 1 aqui em cima, ok? Então, você tem duas transições que são de 1, ok? Um novo símbolo que você percebe que você tem aqui é o epsilon, ok? Então, o epsilon, aqui ele não faz parte do seu alfabeto, não. Tá? O seu alfabeto aqui para esse autômato aqui é 0 e 1. Então, quando você encontra o epsilon, então isso quer dizer que você pode fazer aquela transição sem ler símbolo algum, ok? Ou seja, você é capaz de passar do Q2 para o Q3 sem fazer nenhuma leitura de 0 e nem de 1. Okay? É claro que aqui nessa transição você pode optar por ler 0, tá? Ou então, ou você passa direto, sem ler nada, ou então você lê 0. Tudo certo? E outra observação, como eu tinha falado aqui, ó, você percebe que no Q2 você não tem a transição que tem 1, você só tem a transição 0, ok? Você não tem a transição que tem o 1. Então aqui nesse caso, né, você percebe que quando ele está no Q2 e se ele precisar ler 1, você simplesmente para e não aceita a sua cadeia. Você simplesmente rejeita ela logo, ok? O mesmo acontece aqui no Q3, ele não tem a transição do 0, ok? Ele tem a transição do 1, mas não tem a transição do 0, ok? Então, essas diferenças aqui, elas são vistas lá no nosso autômato finito normal, tá? Então, lá no nosso autômato finito normal, aqui para o Q2 deveria existir obrigatoriamente a transição do 1 e aqui no Q3 deveria existir obrigatoriamente a transição do 0. Ok? Então, aqui no não determinismo, a gente pode ter várias opções, inclusive nenhuma, tá? Como eu já tinha falado antes. E aqui no Q4 é o nosso estado de aceitação normal. Ok? Então, eu coloquei aqui que esse autômato ele é N, então quando eu colocar N, eu estou me referindo a um FD não determinístico, ok? Ou seja, eu estou me referindo ao FND. Ok? Então, eu vou perguntar aqui para você, dado que você já sabe que é um autômato finito determinístico, mas você ainda não está compreendendo muito bem ainda ao certo o AFND, tá? Então, eu quero que você pense aqui, tá? Será que esse autômato N aqui, ele aceita o 11? O que é que você acha? Então, o que é que você me diz aí? Será que ele aceita ou não 11? Ok, temos aqui que está dizendo que acredita que não. O Luiz Fernando já acha que aceita. Mas por que você acha que ele aceita, Luiz Fernando? Rapaz, no Q1 ali ele lê 1, aí ele vai pro Q2. No Q2 ele não precisa ler nada, ele iria pro Q3, e o Q3 leria 1 novamente e ia pro Q4, estado final. Sim, é uma possibilidade, né? Mas se ele ficasse aqui nesse Q1 direto, ó, ele vai do Q1 pro Q1, depois ele vai do Q1 pro Q1 de novo. Ou então do Q1 pro Q1, aí depois do Q1 pro Q2. Ele não Então depende aceitaria, da né? possibilidade, né, pra aceitar. Pois é, e aí, ele aceita ou não? O que é que você acha? Aceita ou não aceita? Pois é. É porque aqui, no não determinismo, né, você pode ter vários caminhos aqui no grafo, né? Lembra que lá no autômato determinístico, era só você ter um caminho, né, que vai do seu estado inicial
para um dos caras que aceitam, né? Aí se tem esse caminho, você fazendo a leitura lá da sua cadeia, então você diz que aceita, né? Aqui é diferente porque você tem várias possibilidades, né? Então, e aí, professor, como é que eu digo que ele vai aceitar ou não? Dado que eu sei que ele tem três caminhos aqui, aqui por exemplo, né? Então, aqui, do Q1 você pode ler 1, aí você vai para o Q2, aqui como o Luiz Fernando falou, tá? Aí do Q2 você não vai ler nada, você vai pegar essa transição epsilon e vai chegar até no seu Q3. E depois você vai ler o outro 1 aqui do Q3 pro Q4, ou seja, você chegou nesse estado de aceitação. Só que você tem outro caminho também, que é simplesmente ficar aqui nesse Q1 direto, né? Então, lê 1, fica no Q1. Lê 1 de novo, continua nesse Q1. Ok? Ou então você você fica no Q1 lendo o primeiro 1 e no segundo 1 você vai lá para o Q2. Ou seja, você teve dois caminhos aqui que não aceitam, né? Então, aqui nesse caso, para o autômato finito não determinístico, só precisa existir um caminho, entendeu? Se existir um caminho que aceita, você diz que aceita. Você pode ter vários outros caminhos que não aceitam, tudo bem? Mas se tiver um só que aceita, você simplesmente diz que aceita. Então, o N aceita um 1? Sim. E só um sozinho, ele aceita, pessoal? O que vocês acham? Não, né? Ele não aceita, né? Porque para chegar aqui no seu Q4, né? Ah, sim, não entendeu porque por que ele aceita o 11, né? Ó, esse primeiro 1 aqui, ó, você vai ler do Q1 pro Q2. Ok, Gabriel? Tudo certo? Então, o primeiro 1 você vai ler do Q1 pro Q2. Do Q2 pro Q3, você tem essa transição epsilon aqui. Ela quer dizer o quê? Que você pode transitar do Q2 pro Q3 sem ler nada. Entendeu? Você não vai precisar ler nada. Então, o 1 que está faltando aqui, ele ainda vai continuar lá. Ou seja, você vai do Q2 pro Q3 e não vai ler nada. Aí, quando você está aqui no Q3, você vai pro Q4 lendo 1. Entendeu agora, Gabriel? Aí você vai do Q1 pro Q2, do Q2 pro Q3 você vai sem ler nada, e do Q3 pro Q4 você vai lendo 1. Ok? Então, dado que você tem isso aí, o N, ele aceita 1? O que você acha? Existe um caminho de aceitação que só leia 1? Mas o que definiu no primeiro 1, ele muda de estado. Eu não estou pegando do Q1 para o Q2, entendeu? Você tem essa possibilidade. Você pode ficar aqui nesse Q1 direto, lendo 1, lendo 1, lendo 1, lendo 1, lendo 1. Agora, outra possibilidade é você ir para o Q2, entendeu? Então, se existe uma possibilidade, né, na qual você chegue até um certo estado que aceita, aí você diz que aceita. Ok? Você pode ficar aqui nesse Q1 aqui direto que ele não vai aceitar, mas eu sei que existe esse caminho, né, do Q1 para o Q2, do Q2 para o Q3 sem ler nada e depois do Q3 para o Q4 lendo 1. Como ele existe, então você diz que aceita. Agora, esse 1 aqui embaixo sozinho, será que ele aceita? Não, né? Ele não aceita por quê, né? Porque, ó, para chegar até o seu Q4, né? Para chegar até o seu Q4, você precisa partir do Q3, né? Então, você saindo desse Q3, você tem que ler 1, né? Aí, por sua vez, o Q3, você consegue de fato chegar nele sem ler nada, tá? Que é a partir lá do Q2.
E para chegar no Q2, você obrigatoriamente tem que ler o 1. Ou seja, você teve que ler obrigatoriamente o 1 do Q3 para o Q4 e do Q1 para o Q2. Então aqui um sozinho você não consegue aceitar. Ou seja, não existe uma forma, tudo bem, de você sair lá do Q1 e chegar até nesse Q4, ok? E agora, né? Essa cadeia aqui, 0, 1, 0, 1, 1, 0. O que é que vocês acham? Aceita ou rejeita? Aceita, né? Ok, então como é que fica aqui a computação aqui nesse AFND? Então, para um AFND, como é que fica a sua computação? A gente viu que no AFD, a nossa computação, né, ela era basicamente um caminho que você tinha no grafo, né? Então, aqui, como é que vai ser, né? Então deixa eu colocar aqui para vocês aqui, né, a nossa lousa virtual, tá? Deixa eu colocar aqui. Ok. Então aqui na nossa lousa virtual você tem aqui o autômato. Aí como é que você vai visualizar aqui, né? Porque assim, eu estou falando que existe, né? Então tem que existir um caminho nesse grafo, nesse autômato aqui em cima, para ele poder aceitar esse camarada aí, tá? Então como é que você vai fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso estado inicial, que aqui no caso é o Q1. Ok? Aí, basicamente eu vou gerando uma árvore aqui que vai pegar todos os caminhos possíveis, ok? Para ler essa cadeia aqui, ok? Então, a primeira leitura que a gente faz é do 0, tá? Então, quando você está no Q1 e você lê 0, você só tem uma possibilidade, que é de ir para ele mesmo, ok? Quando tiver mais possibilidades, eu vou gerando mais ramos aqui na minha árvore, tá? Então aqui eu fui do Q1 pro Q1, tá? Então eu já li esse primeiro 0 aqui. Agora eu vou ler 1. Então eu vou colocar 1 aqui, ó. Então quantas possibilidades você tem aqui quando você lê o 1? Aí aqui eu tenho que ter atenção na minha transição epsilon também, tá? Então você consegue chegar a quantos estados, sendo que você faz a sua primeira leitura com 1? Você consegue ir do Q1 para o Q1, ok? Você consegue ir do Q1 para o Q2. Só que se você consegue chegar nesse Q2, você consegue chegar também lá no seu Q3 lendo o epsilon, ok? Então eu vou considerar que eu alcanço, né, esses 3 estados, ok? O Q1, Q2 e o Q3, ok? Então aqui eu vou ter 3 possibilidades. Eu vou ter o Q1, eu vou ter o Q2 e eu vou ter o Q3, ok? Então eu consigo chegar nesses 3 camaradas aqui. E assim eu vou criando, né, a minha árvore para fazer essa computação, tá? Então aqui você tem o 0 e você já fez o do 1. Aí você vai para o do 0 aqui de novo, ó. Ok? Então no 0, aí você está aqui com o Q1, Q2 e com o seu Q3, tudo para ler o 0, ok? Então o Q1 a gente já viu que ele vai só para 0, né? O Q2 ele pode chegar pelo Q3, lá no seu Q3. E o seu Q3, ó, quando você vai ler 0, você percebe aqui que você não tem transição 0 aqui, ok? Então, simplesmente você para ali a sua árvore, ok? Porque aqui simplesmente ele vai responder não, tá? Então,
quando a gente lê o 0, né? Ó, o Q1 ele foi para o Q1. O Q2, quando ele leu 0, ele foi para o Q2. Q3, desculpa. Ok? Agora eu vou para o nosso próximo símbolo aqui, tá? Então eu já li esses 3 primeiros e vou ler esse 1 aqui agora, tá? Então eu vou pegar o 1 para ler do Q1 e do Q3. Então eu vou analisar aqui, ó. Aqui, ó, se você pegar aqui, você já tem a leitura do 1 quando você sai lá do Q1, ok? Que é basicamente você ir do Q1, Q2 e Q3. Ou seja, você tem essas 3 possibilidades, então eu vou colocar logo aqui, tá? Então, lendo 1, você consegue ir para o Q1, Q2 e para o Q3, como a gente já viu, tá? A gente já viu essas possibilidades aqui. Agora, o do Q3, lendo 1, eu vou aqui em cima aqui agora. Então, você vai pegar essa transição aqui, que é exatamente ele chegar no Q4. Então, eu vou colocar aqui o Q4. Aqui, ó, como eu já parei aqui, então eu vou colocar não aqui, tá? Ó. Ok? Então aqui ele responde não imediatamente, tá? Então pronto, eu já li esses 4 símbolos, 0101, 0101, agora faltam esses 2 últimos símbolos aqui. Ok? Então agora eu vou ter que pegar o símbolo 1. Então eu vou pegar o símbolo 1, que é referente a esse camarada aqui, para esses estados aqui. Eu vou ter aqui para os 4, né? Então, lembrando só novamente, né, ó, que quando você lê 1 e você está nesse estado Q1 aqui em cima, você tem essas 3 possibilidades aqui embaixo. Então, simplesmente aqui eu sei que eu vou ter essa possibilidade que é do Q1, Q2, Q3. Ok? Quando eu leio 2, né? Quando eu estou lá no meu Q2 e leio 1, vamos ver aqui. Então, quando você está no Q2 e você lê 1, na verdade você não consegue ler, ok? Simplesmente você não consegue. Então aqui você pode responder não. Lembrando que você tem que ler primeiro, aí depois você pode utilizar as suas transições epsilon, ok? Lembra aqui que no Q1, né, ó, você tinha essas possibilidades aqui, ó. Você tinha, quando você lê 1, né, você tem a possibilidade de você ir e voltar para o Q1 e de você ir para o Q2. Só que quando você chega aqui no Q2, você tem a possibilidade de ir para o Q3. Mas o fato é que, primeiramente, você tem que ler obrigatoriamente o 1, tá? Então aqui a gente vai seguir esse padrão, tá? A gente vai seguir nesse padrão. Então aqui você respondeu com não. Agora no Q3, quando você lê 1. Então vamos lá para o Q3, quando você lê 1, simplesmente você vai para o Q4. Ok? Então aqui você tem a possibilidade de chegar no Q4. E o Q4 lá, quando lê 1, ó, você vai para ele mesmo. Tá? Então, Q4, quando lê 1, ele vai para ele mesmo. Aliás, o Q4 aqui, você pode perceber, se ele lê 0 ou 1, tanto faz, né? Você tem que ele sempre vai ficar nele mesmo, tá? Porque ele pode ler qualquer coisa, tá? Então, só falta agora o último símbolo aqui. Só falta esse camarada aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu diminuir aqui para você ver como é que tá aqui. Tá? Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. A gente tá com essa árvore aqui, tá? Então, o último símbolo é o 0, tá? Então, eu vou pegar o 0 aqui embaixo. Tá só um pouquinho mais em cima. Então, quando você pega o 0, lá do Q1, a gente vai para o Q1. Ok? Aqui, basicamente, tem os 4 estrados, né?
Ó, quando você lê o 0, o Q1 ele vai para o Q1, o Q2 ele vai para o Q3, ok? O Q3, quando lê 0, ele já rejeita logo, e o Q4 ele vai para ele mesmo, tá? Então aqui embaixo, o Q2 ele vai para o Q3, ok? Não, o Q2 ele não vai para ninguém não, né? Ele não aceita, né? Desculpa. É o Q3 que vai para o Q4. Q4 vai para o Q4. E o Q4 ele vai para o Q4. O Q2, na verdade, ele não... Não, não, professor, você tá confundindo com um, ele é o 0. Ah, sim. É o 0, né? Desculpa, né? Ah, sim. Ele tem sim essa transição, né? Desculpa. Ah, então com atenção na aula, né? Então vamos lá. Q3. Ok? E é o 3 que não vai, né? Desculpa, é o 3 que não vai, ó. Porque quando você pega aqui, o 3, né? Ele não tem transição com 0, tá? Então é o 3 que não vai. Então é o 3 que você vai responder não aqui, ó. Ok? Então, aqui, ó, você tem essas várias possibilidades aqui, né? Ok? Essas três aqui, né, ó. Essas três aqui, né? Essa aqui e essa outra aqui, né? Junto com essa primeira aqui, ó. Você tem não, né? Só que aqui também você tem não, né? Porque você chegou no... E aqui você tem não também. Mas aqui você tem um sim e aqui você tem um sim. Ok? Ou seja, você tem dois caminhos que te levam para o sim aqui nessa cadeia aqui. Mas se tivesse somente um, você já diria sim. Ok? Então você só vai falar não aqui quando todo mundo é não. Ok? Então, quando todas as possibilidades aqui de caminho elas são não. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a computação para um autômato finito não determinístico, tá? Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais embaixo aqui para dar para ver tudo aqui. Tá aí. Acho que dá para ver melhor assim, talvez, né? Tudo certo? Acompanharam direito aqui? Quem conseguir acompanhar, levanta a mão aí. Ok. Tudo certo, né? Então eu vou voltar aqui para os nossos slides, tá? Aí eu vou continuar aqui com o não determinismo, né? Versus, né? O determinismo, né? O determinismo que é pra gente comparar os dois, tá? Então vamos lá. Você tem aqui essa linguagem, ok? Então suponha que você tem essa linguagem aí. E você vai querer um autômato finito não determinístico para ela, tá? Então, qual seria esse autômato finito não determinístico aí? Então, é W, que tem zeros e uns, tal que W possui antepenúltimo símbolo 1. Ok? Então, você tem o último símbolo, tem o penúltimo símbolo, aí você tem o antepenúltimo símbolo. Ou seja, é o que seria o terceiro símbolo de trás para frente, né? Ele tem que ser 1. Né? Os outros podem ser qualquer coisa, né? De 0 em 1, né? Mas o fato é que ele tem que ser igual a 1. Então, como é que você criaria esse autômato finito não determinístico aí? Para aí e pensa um pouquinho aí.
Agora é um pensamento não determinístico, né? Aqui. Depois a gente vai pensar no determinístico, que é para a gente fazer essa comparação, tá, gente? Não, sem ideia, pessoal. Então, vamos fazer aqui devagar aqui. Então aqui a ideia é eu sempre ter a certeza de que eu vou estar lendo 3 símbolos, ok? E eu tenho que pegar esse penúltimo símbolo, né? Esse antepenúltimo símbolo, ele tem que ser 1, ok? Então, para ter a leitura de 3 símbolos, então eu vou pegar e vou colocar 4 estados aqui, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Do Q1 para o Q2, eu vou ler o meu penúltimo símbolo. Do Q2 para o Q3, eu vou ler o penúltimo, né? Do Q1 para o Q2 é o antepenúltimo e do Q2 para o Q3 é o penúltimo símbolo, tá? E o último símbolo ele vai ter que ser do Q3 para o Q4, ok? Então aqui eu tenho certeza que a transição que vai do Q1 para o Q2, como é para o meu antepenúltimo símbolo, então ela tem que ser uma transição 1, ok? Porque a linguagem que eu estou querendo aqui, ela pede exatamente isso, né? Que o antepenúltimo símbolo seja 1, e foi por isso que eu botei aqui 1, tá? Os outros, ou seja, o penúltimo e o último símbolo, eles podem ser 0 ou 1, tá? Então, aqui do Q2 para o meu Q3, eu vou colocar uma transição que pode ser de 0 ou 1. Então, mesmo eu vou colocar aqui para o Q4. Ok? Então, ela vai ter que ter essa transição de 0 a 1. Então, aqui, se eu colocar aqui do modo como está aqui, ele só consegue chegar aqui nesse Q4 e aceitar quando o penúltimo símbolo dele é 0 ou 1, quando o último símbolo é 0 ou 1, mas o antepenúltimo ele tem que ser 1 aqui obrigatoriamente, porque ele tem que passar pelo Q1 pro Q2, ok? Então, o que importa é que isso aqui vai ser o final lá da minha cadeia, tá? E antes dela, eu posso ter qualquer coisa, entendeu? Que tenha 0 e 1, é claro, né? Então, como é que eu faço para pegar qualquer símbolo de 0 e 1 antes? Eu simplesmente coloco um loop aqui no meu Q1, ok? Então, você lê o que você quiser aqui antes, ok? Aqui no seu Q1, você fica lendo zeros e uns aqui do jeito que você quiser. Mas se você quiser aceitar uma hora, né, essa cadeia, você vai pegar essas 3 transições aqui. Elas devem ser as últimas transições que você faz. E é claro que a antepenúltima transição ela tem que ser a leitura de 1, tá? Então aqui lembrando que quando ele chega aqui no Q4, ele tem que pegar exatamente o último símbolo, ok? Então ele tem que pegar exatamente o último símbolo. Por quê? Porque se tiver mais símbolos para ele ler aqui, ele não vai aceitar, ok? Por quê? Porque ele não terminou a leitura. Como ele não terminou a leitura, então você não aceita, tá? Ah, professor, mas o Q4 ele é um estado de aceitação, só que você tem mais símbolos para você ler. É só se você terminar nele, ou seja, você fez a leitura do último símbolo e chegou nele, aí é que você vai aceitar, ok? Então, se você tiver qualquer outra cadeia que você chega aqui nesse Q4 e tem mais alguma coisa para ler, você vai rejeitar, tá? Você só vai aceitar exclusivamente se você tiver o último símbolo lido aqui chegando nele, ok? Tá claro, gente, aqui?
a ideia desse AFND? Levanta a mão aí para mim quem tá conseguindo acompanhar. Ok, tudo certo, né? Então pronto, eu vou aqui dar prosseguimento. Agora, essa linguagem aqui, eu sei que tem um autômato finito determinístico para ela também, tá? Então eu queria que você pensasse agora como é que você vai fazer esse AFD. Ou seja, é com o mesmo pensamento que a gente tinha anteriormente, ok? Sem você precisar usar transições epsilon, entendeu? Sem faltar nenhuma transição, ou seja, cada estado tem que ter obrigatoriamente uma transição 0 e uma transição 1. Então, como é que você faria aqui esse AFD? Vai, pensa um pouquinho aí. Eu vou te dar um tempo aqui para você pensar, tá? E aí, gente, qual é a ideia aí? Alguém tem alguma ideia de como é que faz isso aí? Professor, eu imaginei numa estrutura parecida com essa daí que o senhor colocou na anterior, só que no último estado ele volta para os estados anteriores. Se ele lê 0, se ele lê 1, algo assim nesse sentido. Certo. Aí como é que você faz para você eliminar uma dessas transições aqui do Q1 que é 1? Porque aqui você tá com duas transições que são 1, né? Aí você tem que pensar nisso também. Eu tiraria a do looping. Se ele lê 1, ele vai pro Q2. Aí o Q2 continuaria do mesmo jeito e o Q3 também. Só que se no Q4 ele lê 1, Sim, aí ele vai para onde? mas aí depende do que ele leu no Q2 e no Q3. Não imaginei, não. Pois é, tem que mudar aqui algumas coisas. Tem que criar mais outros novos estados aqui, né? Sim. Mas essa ideia ela é bem interessante. Ok, então é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas essa ideia, é, eu tinha dado algo parecido assim, né? Você lembra que daquela linguagem que tinha todas as cadeias que tinham como subcadeia o 001, né? Aí quando eu estava criando os meus estados lá, eu estava pegando os últimos elementos lidos, ok? Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um estado para cada três elementos que eu vou considerar que são os últimos três elementos lidos, ok? Então aqui, ó, eu vou criar esse meu MA. Aqui eu estou chamando de MA porque aqui ele vem de máquina, né? Como eu tinha falado, né? Máquina de estados, tá? Então aqui no meu MA eu vou ter essas possibilidades aqui para os últimos, né? Ou seja, pode ser que os últimos sejam 000,
Pode ser que os últimos elementos lidos sejam 1, 0, 0. Pode ser que seja o 0, 1, 0. Enfim, aqui tá todas as possibilidades, né? Se você for perceber, né, você tem duas possibilidades para o antepenúltimo, duas possibilidades para o penúltimo e duas para o último. Ou seja, você tem 2, 2, 2, multiplica tudo, dá 8 aqui, você vê que tem 8 estados, tá? Tá claro até aqui, pessoal? Então aqui eu estou criando um estado para cada configuração final do que eu li. Ok? Então, se os 3 últimos que eu li foi 0, então eu estou nesse estado aqui, ó, 0, 0, 0, né? Se os últimos valores que eu li foi o 0, 1, 1, então você está nesse estado aqui, ó. Os últimos 3 que você leu estão aqui nesse 0, 1, 1, ok? E é evidente que os que vão aceitar vão ser exatamente, né, o 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 e 1, 1, 1. Ok? Por quê? Porque você tem que o antepenúltimo símbolo, ele é 1 aqui, ó. Você tem que o primeiro aqui de cada aqui, ó, é 1. Ou seja, você tem que esse aqui é o seu antepenúltimo elemento lido até agora. Ok? Então, dando aqui prosseguimento nessa ideia, ó, se você está nesse estado aqui, 0, 0, 0. Aí se você faz a leitura de um 0, por exemplo, aí você vai ter novos outros 0, 0, 0 no final também, tá? Porque você leu e você colocou um 0 aqui depois. Você leu um 0, ou seja, você continuou com os 3 símbolos ainda sendo 0. Ou seja, você vai fazer essa transição assim. Agora, se você está nesse 0, 0, 0 e leu 1, aí, ou seja, o novo símbolo que é o último que você leu vai ser o 1, tá? E os dois anteriores a eles vão ser esses dois aqui, ó. Ou seja, você vai para o 001. Ok, pessoal? Vocês estão conseguindo aqui acompanhar aqui? Levanta a mão aí, vai, para mim. Não? Vamos continuar aqui, então. Ok. Ó, então, se você tiver aqui, ó, no 100, eu tô pegando aqui o 100, tá? Se você leu 0, então você vai ter o novo último símbolo lido sendo 0, e logo os 3 anteriores agora vão ser o 000, ok? Então, por isso que você, estando aqui nesse estado aqui, né? Onde os 3 últimos são 100, aí se você ler 3, aí você vai ter os novos 3 últimos, que é 000, aí logo você vai voltar para esse outro estado aqui, ok? Aí, se você está aqui no 100, né, nesse 100, e você lê 1, aí o novo último símbolo vai ser 1, e os dois anteriores a eles vão ser 00, tá? Então, você vai para esse estado que está aqui embaixo, que é o 001. Tá claro, gente, isso aqui? Levanta a mão aí, vai para mim. Tá claro aqui como é que funciona? Como é que você vai fazer as suas transições? Então pronto, você continua com esse mesmo pensamento aqui e você vai criar as suas transições para cada um desses outros estados aqui. Ok? Então você vai ter essas transições aqui, ok? Aqui pode ser, você pode pensar que apesar de ser simples, né, essa ideia, ela é simples, mas aqui você vê que é um pouco trabalhoso, né? Você, até para você visualizar aqui fica um pouco, talvez até confuso, né? Mas aqui, basicamente, eu segui as mesmas ideias aqui, ok, e a gente conseguiu obter esse AFD aqui, ok? Você pode até pensar assim, professor, mas aqui nesse seu estado inicial, né, você está considerando que você leu 000, né, já então, porque a sua cadeia, na verdade, aqui no começo, ela na verdade ela não tem símbolo nenhum lido,
ok? Ou seja, não tem os 3 elementos lidos anteriormente. Mas você pode perceber que o seguinte, que para chegar em um desses estados aqui que aceitam, né, obrigatoriamente você tem que ter lido pelo menos 3 símbolos partindo desse 0, 0, 0, ok? Você pode pensar o seguinte, se você quiser ler 1, né, logo, né, para você ter ele como antepenúltimo símbolo, você vai ter que fazer pelo menos 3 leituras até chegar a esse 1 nesse antepenúltimo aqui, ok? Então você vai ter que fazer isso, né? Ok? Então por isso que aqui você pode colocar o seu estado inicial sendo o 0, 0, 0. Ok? Então isso quer dizer o quê, né? Agora vindo para esse autômato aqui, né? E lembrando do outro, né? Você vai ter esses 2 camaradas aqui, né? Esse aqui de cima, certamente você viu que ele é mais simples de você entender, ok? Do que esse que está aqui embaixo, né? Professor, mas a ideia desse aqui de baixo eu entendi, foi simples, né? Também. Mas assim, esse aqui ele fica bem mais fácil de você visualizar, né? Esse aqui de cima. E mais, a ideia dele também é simples, né? Então aqui é mais ou menos uma comparação, né? Entre um autômato finito não determinístico e um autômato finito determinístico para uma mesma linguagem, tá? Então você tem essa linguagem aqui em cima e você tem esses 2 autômatos aqui, tá? Agora é o seguinte, né? Eu vou focar um pouco mais no AFND, tá? Ou seja, no não determinístico, tá? Aí eu vou colocar outra linguagem aqui, ó, da nossa lousa virtual. Aí eu queria que você pensasse como é que você vai fazer um AFND para esse camarada aqui, tudo bem? Para essa linguagem B aqui, tá? A gente já viu lá para linguagem A, agora eu queria saber um para linguagem B, ó, ok? Eu quero saber um NA não, NB, ok? Então, como é que você faria aí, né? Porque é importante que você tenha esse pensamento utilizando o não determinismo, né? Ok? Então, como é que ficaria aí, pessoal? Alguma ideia aí? Então aqui basicamente, né, o B ele é uma linguagem que só tem 0, ok? 0 elevado a k, tudo bem? Então esse k aqui é a quantidade de vezes que o 0 ele se repete, ok? Então se ele for múltiplo de 2, então é para você aceitar, ok? Se ele é múltiplo de 3, é para você aceitar também. Agora, se for múltiplo de qualquer outro número que não seja 2 e 3, não é para você aceitar, ok? Então, ó, se você for pegar aqui, por exemplo, ó, epsilon é para você aceitar? Né? Porque epsilon é a mesma coisa que 0 elevado a 0, ok? Aqui você pegou o k igual a 0 e o 0 você tem que é um múltiplo tanto de 0 quanto desculpa, que ele é múltiplo tanto de 2 quanto de 3, tá? Mas se você pegar o k, o 0 elevado a 1, é o 0 sozinho, tá? Então, esse camarada aqui, você aceita ele. Esse aqui você não aceita ele, porque um sozinho aqui, ó, ele não é múltiplo de 2 nem de 3, tá? Se você pegar o 2, né? Então, 0 elevado a 2, você vai ter o 0 concatenado com 0, e logo é para você aceitar. Então, aqui é sim. Tudo bem? O 3, ou seja, o 0, 0, 0, é para você aceitar também, porque ele é múltiplo de 3.
O 4, você vai aceitar? Vai, né? Por quê? Porque o 4 ele é múltiplo de 2. Ok? Então aqui é sim também. O 5, será que você vai aceitar o 5? Não, né? Por quê? Porque o 5 ele não é múltiplo nem de 2 e nem de 3. Ok? Então aqui é não. Então como é que você vai fazer um autômato finito não determinístico para esse camarada aqui? Vou colocar aqui de lado e esse aqui eu vou colocar aqui no canto aqui. Ok? Deixa eu colocar aqui assim do lado que fica mais fácil de entender, né? Então aqui é epsilon e aqui é sim. Então como é que fica aí, pessoal? Como é que você pensa aí? Ora, você consegue pensar, né, em um que seja só múltiplo de 2 e um que seja só múltiplo de 3. Isso é fácil, ó. Ora, se você pegar... Vou fazer aqui de azul. Se você pegar um autômato que ele vale 0, depois se ele lê um 0 novamente, ele volta para aquele estado, ele aceita, né? Então esse aqui, ele pega todos as cadeias que só tem 0 e que são múltiplos de 2, né? Ok? E o de 3, como é que fica, professor? O de 3 você pode pensar em um ciclo de tamanho 3, né? Ó. Ok? Então, se você, a cada 3 zeros que você lê, você tem um múltiplo de 3. Concorda comigo? Então, esse aqui de cima você lê para uma quantidade que é múltipla de 2, e esse aqui você lê para uma quantidade múltipla de 3. Só que você quer o ou, né? Tem que ser 2 ou 3. Então, aqui nesse caso, a gente vai utilizar o poder, né, lá da transição epsilon, tá? Então aqui você vai ter a sua decisão, tá? Aqui você vai estar no seu estado inicial, que pode ir para esse camarada aqui ou ir para esse outro aqui que aceitam, né? Então aqui você vê mais uma vantagem, né, de você fazer um autômato finito não determinístico, ok? E se fosse um determinístico, como é que você faria? Aí seria um pouco mais complicado, né? Seria um pouco mais complicado fazer, mas dá para fazer também, né? Você pode pensar nesse ciclo aqui, só que você tem que aumentar ele um pouquinho, né? Então vou deixar você pensando nessa daí para depois você fazer em casa, tá? Como é que você faria esse autômato, né? Porque se você pegar esse aqui sozinho, né? Ele é um determinístico, e esse aqui também ele é um determinístico, mas como é que você faz os dois aqui, né? Aí você pode utilizar aquela ideia lá lá da união, né? Você pode fazer a união entre esses dois camaradas aqui, tá? Aí você utiliza meio que isso, né? Tá, o Juvenal aqui, ele tá brincando, dizendo que já tá em casa, né? Então seria um exercício pra você fazer sozinho em casa, né? Pensando sozinho, né? Ok? Então pronto. Isso, né? A gente vê desse autômato finito não determinístico. Tá? Agora, ó, eu vou aqui só antes de continuar. Aqui tá claro, né, pessoal? Aqui tá tudo certo, né? Levanta a mão aí pra mim, vai, pra dizer que quem tá acompanhando tudo certinho aí.
Ok, quem está entendendo tudo, né? Beleza, pois então vamos dar prosseguimento aqui na aula, tá? Então, autômato finito não determinístico. Então, como é que a gente define, né, autômato finito não determinístico, tá? Então, basicamente é como a gente define o AFD, ok? Então, um AFND, uma 5-upla, lembra lá que você tem o seu conjunto de estados, que é um conjunto finito, né? Então, você vai ter o seu sigma também, que é o conjunto finito também, que é o que a gente chama de alfabeto. Aí a modificação vai estar nas suas transições, ok? Porque você pode ter várias transições com um certo número, tá? Então aqui ela vai ser desse tipo aqui, ok? Então você vai ler a sua transição, né? Você vai estar em um certo estado, você vai ler um certo símbolo do seu alfabeto, que é o do sigma que está aqui, e você vai para o P de A. O que é o P de A? É o conjunto das partes de Q, ok? Ele é o conjunto de todos os subconjuntos que o Q tem. Ou seja, se você for para um desses subconjuntos, você pode pegar vários estados, ok? Inclusive nenhum, ok? Então aqui é isso, né? E claro, né? Aqui eu acho que eu esqueci aqui que foi o epsilon, né? Desculpa, porque na verdade não é o sigma que não, né? Você tem um sigma epsilon que é a união de sigma com epsilon, tá? Então aqui nessa definição formal você tem que se preocupar com isso, tá? Então deixa eu só fazer essa modificação aqui rápida, tá? Porque você pode ter transições epsilon também, tá? Deixa eu ver aqui. Então, achei aqui. Ok, fiz aqui a modificação. Vamos ver aqui. É para aparecer um epsilon aqui embaixo. Então, quando você tem o sigma epsilon aqui embaixo, é o conjunto que tem um sigma todinho, ou seja, tem todos os elementos que estão aqui no sigma, tá? Mais o epsilon, ok? Ou seja, é basicamente a união, né? Desse conjunto que só tem um epsilon com os símbolos aqui do seu alfabeto, tá? Então, entendam assim. Então, essa aqui é a nossa função de transição. Depois a gente tem o Q0, né? Que é um dos estados lá do Q, que é o que a gente chama de estado inicial. E tem o F, que é o conjunto dos estados de aceitação, que é um subconjunto de Q. Então, basicamente, a única diferença aqui, né? É nesse sigma aqui, né? E nesse P de A aqui, que é o conjunto das partes, né? No nosso determinístico, a gente tem só o sigma e tem só o Q aqui desse lado aqui. Ok? Então, como é que fica utilizando a nossa definição formal, né, de autômato finito não determinístico para esse camarada aqui? Então, como é que a gente vai descrever ele? Então, basicamente, ele vai ser igual a essa 5-upla, né? Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos estados, que vai do Q1 até o Q4, ou seja, ele tem o Q1, Q2, Q3 e Q4. O segundo é o nosso alfabeto, que é um conjunto finito. Aqui, no caso, ele tem 0 e 1. Ok? Aí tem a nossa função de transição, que é o delta, que é exatamente o que tem aqui embaixo. Ó. Então, aqui a gente já percebe, né? Essa diferença, né? Então, por exemplo, aqui na sua primeira coluna, né, você tem todos os seus estados, ou seja, você tem o Q1, Q2, Q3 e Q4. Na sua primeira linha, você vai ter tudo o seu alfabeto, né, e com
a sua adição lá do epsilon, ok? Então aqui você tem o epsilon também, tá? Por definição, no seu alfabeto não pode ter epsilon, ok? Nem no finito determinístico e nem aqui que é o não determinístico também, tá? Então, o seu alfabeto você não considera com epsilon, porque simplesmente você vai ter ele lá meio que obrigatoriamente, tá? Então, aqui na segunda linha, que é a linha do Q1, ok? Nessa linha aqui do Q1, eu tenho as leituras do 0, do 1 e do epsilon. Quando o Q1 ele lê 0, você vê aqui em cima, né, que ele vai para ele mesmo, ou seja, você vai para Q0. Então, lembra que quando ele vai para um certo lugar, é um subconjunto do seu conjunto de estados, ou seja, é um subconjunto desse camarada que está aqui em cima. Aí é por isso que eu coloquei o Q1 entre chaves, ok? Então, lembre que isso aqui é um conjunto unitário. Quando você está no Q1 e lê o 1, você pode ir para o Q1, ou seja, para ele mesmo, ou então você pode ir para o Q2. Ou seja, você tem essas duas possibilidades. Você vai para o Q1 e então para o Q2. Então é por isso que aqui a gente tem o Q1 e Q2, que é um conjunto com dois elementos, ok? E epsilon, ele não tem nenhuma transição epsilon, ou seja, ele não vai para lugar nenhum. Então aqui nesse caso ele vai para o conjunto vazio, ok? Então ele vai flechar o conjunto vazio, ok? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, você pode preencher o resto dessa tabela do modo como ela está aqui, ok? Então, essa aqui é a descrição, né, formal, utilizando a definição formal de autômato finito não determinístico, ok? Tudo certo, pessoal? Para quem está acompanhando aí, levanta a mão e agora aí. Ok, né? Tudo certo. Então, vamos lá dar prosseguimento. Agora, como é que fica a definição de computação não determinística? Então, como é que fica a definição de computação não determinística? Então, basicamente, você vai ter... você vai pegar aqui N, né, sendo um AFND, e você vai pegar uma certa cadeia que tem uns símbolos, né, pertencente ao alfabeto desse AFND. Okay? Então, dizemos que N aceita W se existe uma sequência de estados de Q, aí você pega aqui o R0 até o Rn. Ok? Então, tal Q, né? Com as condições, né? Então, tais que você tem que o R1 ele é igual ao seu estado inicial, que é igual ao seu Q0. Aí você tem que lembrar, né, que isso aqui é do seu estado inicial. E como é que você vai fazer essas transições agora? Porque a tua função delta, né, ela vai te dar como retorno, né, um subconjunto dos estados desse Q aqui, né? É um subconjunto do conjunto de estados, né? Então, você tem que o RI ele tem que pertencer a esse conjunto. Eu acho que é I mais 1, tá? É RI mais 1, tá, gente? Eu errei aqui. Deixa eu só ajeitar aqui de novo. Deixa eu só ajeitar aqui rapidão. RI mais 1. Pronto, ajeitei. Vamos esperar aqui. Então, aqui é RI mais 1, né? Tem que pertencer a esse conjunto aqui que é retornado pelo RI. Ok? Então, basicamente, quando você pega aqui ó, o RI e está lendo o WI mais 1, né? Aqui é uma ideia bem semelhante à computação lá do determinístico, né? Só que o nosso delta
né, ele dá um subconjunto de Q, ok? Então, como ele dá um subconjunto de Q, o que a gente tem que verificar, na verdade, é se o RI mais 1 ele pertence a esse subconjunto que o RI consegue alcançar, ok? Então, lembra que se você está lá no seu RI e você está lendo um certo símbolo WI mais 1, ok? E você pode ter várias possibilidades, né? Então, essas várias possibilidades é um subconjunto lá do teu conjunto de estados, ok? Então, esse RI mais 1, ele tem que estar lá dentro desse conjunto, ok? Então isso aqui tem que ser válido para cada transição aqui dessa sequência aqui de estados que estão aqui em cima, tá? Ou seja, o I ele tem que ir do 0 até o N-1, tá? Então, aqui são as suas transições. E, por final, esse N aqui ele tem que ser um dos estados que aceitam, tá? Então, ele tem que pertencer ao F obrigatoriamente. Então, aqui é você dizer que termina com um estado de aceitação. E aí, pessoal? Tá claro até agora? Deu para entender tudo? Tudo certo? Levanta a mão para mim. Tudo ok? Então pronto, pessoal, por hoje é só, tá? Próxima aula a gente continua, tá? Então aqui são as nossas referências. Basicamente a gente está acompanhando o livro do Simpson, né? E aqui embaixo a gente tem como desenhar, ok? O Gilberto aqui está perguntando se a gente vai usar o Google Forms de novo. Não, eu não fiz, eu não sei fazer. Quem fez isso foi uma aluna lá, não foi não. Eu só fiz como teste lá. Na verdade, o Siga depois ele não prestou, Só né? uma dúvida. Alô? Pode falar. Sim. Nós vamos ter que fazer a frequência, fazer o mapa da aula e colocar a frequência, é isso? Porque na Não, aula vão passada eu não sim. fiz. Vão ter que fazer sim. Tem que fazer, Tudo né? normal, como estava fazendo lá anteriormente. Não, porque como na Só aula para a passada última pegou- aula, o da última aula não, porque eu já coloquei lá, entendeu? Se você for ver lá, eu já peguei aquela planilha lá do Google Meet, né? Só que ela me deu Isso. problemas. Por quê? Porque porque tem alunos, por exemplo, que tem Francisco, Fernando, José, Maria na frente, e lá no nome que sai lá na planilha não sai assim. Aí toda vida que eu pego um aluno desse, eu tenho que sair buscando, entendeu? Aí, ou seja, eu fico perdendo tempo, né? Aí, e sendo pelo Siga, ele já cai direitinho com o nome completo, todo o nome, né? E mais a matrícula também. Eu acredito que dê para ver também, entendeu? Entendi. Aí deram a ideia na turma passada para fazer pelo Google Forms. Só que eu não vi ainda porque o Siga ele deu erro inesperado quando eu fui tentar entrar, entendeu? Aí foi por isso que eu não coloquei ainda essa frequência lá de EDA, tá? Ok, tá bom, obrigado. Beleza. Tá? Aí quem fez o Google Forms não foi eu, foi uma aluna que fez, entendeu? É por isso que eu não fiz nada e eu não me preparei para isso, entendeu? Aí a gente testou lá. Basicamente a gente tinha tempo e a gente fez lá esse teste. Na verdade ela chegou, mandou logo para mim, depois eu fiz para ver como é que tava lá e aparentemente era melhor do que essa tabela que é gerada pelo Google Meet, tá? Ok? Beleza, então? Então é isso, pessoal. Um forte abraço aí, tá? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Até a próxima aula.